Você já sentiu que o mundo está desmoronando sob seus pés? Que tudo o que era sólido se transforma em areia? Que a própria terra treme e não há onde se apoiar? Existem momentos na vida em que as tempestades não estão apenas no céu, mas dentro do coração. Momentos em que o silêncio de Deus parece mais ensurdecedor do que qualquer grito. Mas deixe-me dizer algo que pode mudar sua perspectiva para sempre. Quando a terra se enfurece, quando tudo parece desabar, o Criador não está ausente. Ele fala, mas fala em silêncio. E esse silêncio não é abandono, é preparação. Não é vazio, é presença. Nos próximos minutos, vamos descobrir juntos o que significa esse silêncio divino. Por que às vezes Deus permite que a terra trema sob nossos pés? E como podemos encontrar paz absoluta em meio ao caos mais devastador? Se você sente que precisa de uma palavra de esperança hoje, fique até o final. Esta mensagem pode ser exatamente o que sua alma precisa ouvir. Vivemos tempos turbulentos. Você liga as notícias e vê terremotos, incêndios, enchentes. Abre seu celular e encontra crises econômicas, doenças, guerras. Olha para sua própria vida e vê relacionamentos quebrados, sonhos adiados, esperanças que se desvanecem como fumaça. A ansiedade se tornou companheira constante de milhões de pessoas. O medo já não é algo ocasional, é um estado permanente. Deitamos com preocupação e acordamos com ela. Nos perguntamos: por que tudo parece estar fora de controle? Por que sinto que o chão se move constantemente sob meus pés? Por que Deus não intervém de maneira visível e dramática? Essas perguntas não são novas. Nossos antepassados as fizeram. Os profetas as gritaram. Os salmistas as escreveram com lágrimas. E a resposta que Deus dá nem sempre é a que esperamos, mas sempre é a que precisamos. Porque quando tudo se abala, quando a própria terra parece se rebelar, Deus não está dormindo. Ele está operando em dimensões que nossos olhos físicos não podem ver, mas que nosso espírito pode perceber. Deixe-me levar você a um momento crucial na história bíblica. Imagine os discípulos de Jesus em um barco, no meio do mar da Galileia. O céu escurece repentinamente. O vento começa a soprar com fúria, as ondas crescem e golpeiam a pequena embarcação com violência. Estes não eram pescadores novatos. Conheciam o mar, haviam navegado a vida inteira. Mas esta tempestade era diferente. Era tão feroz que até eles, marinheiros experientes, sentiram que iam morrer. A água entrava no barco. O pânico se apoderava de seus corações. E no meio desse caos, onde estava Jesus? Dormindo. Marcos 4:38 nos diz que Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Você pode imaginar o desespero dos discípulos. A terra, ou melhor dizendo, o mar, se enfurecia. E o mestre, o único que podia fazer algo, parecia completamente alheio ao sofrimento deles. Eles o acordaram gritando: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta ressoa através dos séculos. É a mesma pergunta que você e eu fazemos quando a vida se torna uma tempestade. Não te importas, Deus? Não vês o que estou passando? Quando vivemos sem confiar plenamente em Deus, cada tempestade se transforma em uma ameaça mortal. Cada problema se amplia até proporções catastróficas. Perdemos a capacidade de ver além das ondas. O medo se torna nosso piloto. E o medo nunca nos leva a bom porto. Os discípulos naquele barco experimentaram algo que muitos de nós vivemos constantemente: o terror de sentir que estamos sozinhos em meio à crise. Esqueceram que aquele que criou o mar estava com eles. Esqueceram que quem havia caminhado sobre as águas não ia se afogar nelas. A falta de fé não muda as circunstâncias imediatamente, mas muda a nossa capacidade de enfrentá-las. Sem confiança em Deus, cada dia é uma batalha perdida antes de começar. Cada obstáculo parece insuperável. Cada notícia negativa confirma nossos piores temores. Nos tornamos prisioneiros de nossas próprias emoções
escravos de nossas circunstâncias. E o mais trágico é que vivemos em constante agitação, embora o príncipe da paz esteja bem ao nosso lado. O problema não é a ausência de Deus, é nossa incapacidade de reconhecer sua presença quando as coisas não vão como esperamos. Aqui está o primeiro grande insight espiritual que quero que você compreenda hoje. O silêncio de Deus não significa sua ausência. A calma de Jesus no meio da tempestade não era indiferença. Era confiança absoluta no Pai. Era paz que vem de saber quem tem o verdadeiro controle. Quando Jesus finalmente se levantou, não repreendeu primeiro a tempestade. Repreendeu a incredulidade de seus discípulos. Marcos 4:39-40 diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Você vê a ordem. Primeiro a pergunta sobre a fé, depois a solução do problema. Porque Deus não quer apenas resolver nossas tempestades, quer transformar nossa maneira de enfrentá-las. Quer que aprendamos a descansar nele mesmo quando tudo se abala. O silêncio de Deus é pedagógico. É um convite para aprofundar nossa confiança. Quando a terra se enfurece e Deus parece calar, não é porque não se importa, é porque está esperando que deixemos de gritar de pânico e comecemos a escutar com fé. Porque nesse silêncio Ele está falando palavras eternas que transformam não apenas as circunstâncias, mas nosso coração. A palavra de Deus está repleta de promessas para aqueles que enfrentam momentos de turbulência. Não são promessas vazias nem palavras de consolo superficial. São declarações de um Deus que conhece cada tempestade antes que ela se forme e que já tem preparado a vitória antes que a batalha comece. Escute estas palavras do Salmo 46, 1-3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Você capta a profundidade dessa promessa? Mesmo que a própria terra seja removida, mesmo que os montes caiam no mar, não devemos temer. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio. Em Isaías 43:2 encontramos outra promessa poderosa. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Note que não disse passares pelas águas. Diz quando as provações são inevitáveis. Mas a presença de Deus no meio delas é garantida. Falemos de Rô, um homem que experimentou a fúria da terra de maneira literal e devastadora. Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus. Tinha uma família linda, riquezas abundantes, saúde plena. E em um único dia, tudo desmoronou. Seus filhos morreram esmagados quando um vento forte derrubou a casa onde estavam reunidos. Suas riquezas desapareceram. Seus servos foram assassinados. E pouco depois, sua própria saúde entrou em colapso, cobrindo-se de feridas dolorosas da cabeça aos pés. Jó passou de ser o homem mais próspero de sua região a estar sentado em cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Sua esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos chegaram para consolá-lo, mas terminaram acusando-o de pecados ocultos. Jó enfrentou não apenas a perda material, mas a perda de sua identidade, seu propósito e, aparentemente, o silêncio ensurdecedor de Deus. Durante capítulos e capítulos, Jó clama, pergunta, lamenta, e Deus não responde. O silêncio divino se estende como uma noite interminável, mas esse silêncio não era indiferença. Era preparação para uma revelação que mudaria Jó para sempre. A história de Jó nos ensina algo fundamental. O sofrimento
nem sempre é castigo pelo pecado. Às vezes, as tempestades mais ferozes chegam às vidas mais justas. Jó não estava sendo castigado, estava sendo provado, refinado, preparado para o encontro com Deus, que transformaria sua compreensão de quem é o Criador. Durante todo o seu sofrimento, Jó manteve algo essencial. Não amaldiçoou a Deus. Duvidou, questionou, lamentou, mas não rompeu seu relacionamento com um Todo-Poderoso. E essa é a chave. No meio da tempestade, quando a terra se enfurece e tudo o que conhecemos desmorona, nossa resposta determina nosso destino. Jó poderia ter desistido, poderia ter seguido o conselho de sua esposa e simplesmente abandonar tudo, mas escolheu perseverar. Escolheu continuar buscando a Deus, mesmo quando Deus parecia estar escondido. E no final, quando Deus finalmente falou, não lhe deu as respostas que esperava. Deu algo muito melhor. Uma revelação de sua grandeza, sua soberania, seu poder incompreensível. Ou 42:5 diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento levou Jó a ver Deus de uma maneira nova. O que isso significa para você hoje? Significa que suas provações atuais não são o final da sua história. Aquela doença que te assusta, aquela crise financeira que te tira o sono, aquele relacionamento que se rompeu e deixou um vazio no seu coração, aquele sonho que morreu e te deixou sem direção. Nada disso é o ponto final. São vírgulas no meio de uma frase que Deus ainda está escrevendo. Como Jó, talvez você esteja no capítulo do silêncio divino. Ora, e parece que suas palavras ricocheteiam no teto. Lê a Bíblia, buscando um sinal claro, e tudo parece confuso. Espera um milagre visível e só encontra silêncio. Mas deixe-me dizer algo. O silêncio de Deus não significa que ele parou de trabalhar. Enquanto Jó sofria em silêncio, Deus estava preparando uma restauração que duplicaria tudo o que havia perdido. Enquanto os discípulos gritavam de pânico no barco, Jesus descansava, porque sabia que nenhuma tempestade é maior que sua palavra. E enquanto você atravessa este vale escuro, Deus está tecendo uma história de redenção que um dia você contará com lágrimas de gratidão em vez de dor. Seu papel não é entender cada detalhe do plano divino. Seu papel é confiar no planejador. Agora quero que você pare um momento e reflita comigo. Em que área da sua vida você está experimentando essa sensação de terra movediça? Onde você sente que tudo o que era sólido está desmoronando? É sua saúde, sua economia, seus relacionamentos familiares? Seu propósito de vida? Seja o que for, quero que se faça estas perguntas com honestidade. Estou respondendo como os discípulos no barco, com pânico e desespero? Ou estou aprendendo a descansar como Jesus, confiando que meu Pai tem o controle? Estou permitindo que o medo dite minhas decisões? Ou estou deixando que a fé me guie? Esqueci as vezes anteriores em que Deus me resgatou, me sustentou, me tirou da cova. Jó disse no meio do seu pior momento: ainda que ele me mate, nele esperar e rolar 1:15 da tarde. Essa é fé radical, essa é confiança que transcende as circunstâncias. Você pode dizer o mesmo hoje. Pode declarar que mesmo que tudo o visível desmorone, sua fé no Deus invisível permanecerá firme. Estas não são perguntas fáceis, mas são necessárias, porque a transformação real começa quando deixamos de fugir da dor e começamos a enfrentá-la com a mão de Deus firmemente segura. A fé não é uma fuga da realidade. É a lente correta para ver a realidade completa. Quando permitimos que a fé penetre nossa mente, algo extraordinário acontece. Os pensamentos tóxicos perdem seu poder. A ansiedade, que antes dominava cada momento, começa a enfraquecer. Filipenses 4:6 te nos dá uma fórmula poderosa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo Jesus. Observe que diz, a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não tem lógica humana. Você não precisa entender como Deus vai resolver seu problema para ter paz. Só precisa crer que Ele pode e que Ele quer o seu bem. A mente fortalecida pela fé não nega os problemas, mas se recusa a ser dominada por eles. Vê as montanhas, mas também vê o Deus que move montanhas. Escuta as más notícias, mas lembra das boas novas do Evangelho. Sente a dor, mas não permite que a dor defina sua identidade. Romanos 12, 2 nos instrui: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se há uma prática que diferencia os crentes que permanecem firmes na tempestade daqueles que naufragam, é a oração constante. Não falo de orações ocasionais, quando as coisas ficam difíceis. Falo de uma vida de oração, de uma conversa contínua com Deus, que se torna o ritmo da sua respiração espiritual. 1 Tessalonicenses 5:17 diz simplesmente: orai sem cessar. Como se ora sem cessar? Não significa estar de joelhos 24 horas por dia. Significa manter seu coração em constante sintonia com o coração de Deus. É falar com Ele enquanto trabalha, enquanto cozinha, enquanto caminha, enquanto descansa. É levar a Ele cada pensamento, cada preocupação, cada alegria. A oração constante constrói um canal de comunicação que não se interrompe quando chega a crise. Quando a terra começa a tremer, aqueles que cultivaram uma vida de oração não entram em pânico, porque já estão conectados com a fonte de paz. Já conhecem a voz que acalma as tempestades. Daniel orava 3 vezes ao dia, independentemente das circunstâncias. Mesmo quando proibiram que orasse, continuou fazendo. E quando o lançaram na cova dos leões, sua fé o protegeu. A oração nem sempre muda as circunstâncias imediatamente, mas sempre muda você. Deus não nos deixou à deriva em um oceano de incerteza. Nos deu âncoras, e essas âncoras são suas promessas, escritas com tinta eterna nas páginas de sua palavra. Jeremias 29:11 declara: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mesmo quando você não vê o plano completo, Deus o tem. Mesmo quando tudo parece ir na direção errada, Ele está dirigindo sua história para um final bom. Mateus 11:28 é um convite que nunca expira. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não diz, talvez vos aliviarei, ou tentarei ajudar-vos. É uma promessa segura. Salmo 3:4-18 nos assegura: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Quando seu coração está partido, Deus não está longe, está mais perto do que nunca. Romanos 8:28 é a âncora de muitos crentes. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que todas as coisas são boas, diz que cooperam para o bem. Deus pode tomar até o mais doloroso e transformá-lo em bênção. A fé não se constrói apenas nos momentos de crise. Constrói-se nos momentos ordinários, nas decisões pequenas que tomamos cada dia. Quais hábitos fortalecem nossa conexão com Deus? Primeiro, a leitura diária da palavra. Josué 1:8 diz: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. A Bíblia não é um livro de consulta ocasional, é o pão diário que alimenta seu espírito. Segundo, a adoração. Não apenas na igreja aos domingos, mas em sua casa, no seu carro, no seu coração. Quando você adora a Deus no meio da dificuldade, algo sobrenatural ocorre. Sua perspectiva muda. Terceiro, a comunhão com outros crentes. Hebreus 10:25 nos adverte para não deixarmos de congregar. Precisamos do apoio, da correção, do ânimo de outros que caminham a mesma fé. Quarto, o serviço.
Quando servimos aos outros, nos esquecemos de nós mesmos e refletimos o coração de Cristo. Quinto, a gratidão. Filipenses 4:6 menciona com ações de graças. Mesmo na tempestade, sempre há algo pelo qual agradecer. Estes hábitos não são cargas religiosas. São cordas de salvamento que nos mantêm conectados à fonte de vida quando todo o resto falha. Deixe-me compartilhar com você uma imagem que pode ajudá-lo a compreender isso. Imagine uma árvore plantada junto a correntes de águas. Como descreve o Salmo 1. Quando chega a seca, todas as árvores superficiais murcham. Suas raízes não vão suficientemente fundo. Mas aquela árvore junto ao rio continua verde, continua dando fruto. Por quê? Porque suas raízes estão conectadas a uma fonte que não se esgota. As circunstâncias na superfície podem ser difíceis, mas debaixo da terra há uma conexão vital que a sustenta. Você é essa árvore, e sua fonte é Deus. Quando suas raízes de fé vão fundo através da oração, da leitura da palavra da Obede, enseada a comunhão, então não importa que seca venha na superfície, você permanece. Quando a terra se abala, quando os ventos sopram, quando tudo ao redor murcha, você continua de pé, não por sua própria força, mas pela força de suas raízes. Jeremias 17:7-8 descreve isso lindamente. Bendito o homem que confia no Senhor, porque é como a árvore plantada junto às águas. No ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Essa é a promessa para quem edifica sua vida sobre a rocha da fé em Deus. Há momentos na vida em que não enfrentamos apenas problemas, enfrentamos batalhas. Não são simples inconvenientes. São crises que ameaçam destruir tudo o que somos. É quando o diagnóstico médico te rouba o fôlego. É quando a traição de alguém que você amava parte seu coração em pedaços. É quando a porta que você acreditava estar aberta se fecha violentamente na sua cara. É quando seus próprios pensamentos se tornam seus piores inimigos, sussurrando que não há saída, que não há esperança, que você está só. É acordar às 3 da manhã, com o peito apertado pela ansiedade, sem conseguir respirar, sentindo que o mundo inteiro desmorona sobre você. É ver como seus sonhos se desvanecem como fumaça. É sentir o peso da culpa por erros do passado que parecem imperdoáveis. É a solidão profunda, mesmo quando você está rodeado de gente. É a sensação de que Deus te esqueceu, de que suas orações ricocheteiam contra um céu de bronze, de que você foi abandonado justamente quando mais precisa de ajuda. Este é o vale da sombra da morte de que fala o Salmo 23. É real, é escuro, é aterrorizante. E se você está aí agora mesmo, quero que saiba que não está sozinho. Milhões caminharam esse vale antes de você, e Deus os tirou de lá, e tirará você também. Permita-me levar você à história de Pedro, o discípulo impetuoso que amava Jesus com todo o seu coração. Na noite antes da crucificação, Jesus advertiu a Pedro que Satanás havia pedido para a peneira low como trigo. Pedro, confiante em sua própria força, declarou: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Lucas 22:33. Mas Jesus conhecia a verdade. Pedro, digo-te que, hoje, 3 vezes negarás que me conheces, antes que cante o galo. E assim, aconteceu. Quando prenderam Jesus e o levaram a julgamento, Pedro o seguiu de longe. No pátio, alguém o reconheceu. Este também estava com ele. Pedro negou conhecê-lo. Uma segunda pessoa o apontou. Pedro voltou a negar. Uma terceira vez o acusaram de ser seguidor de Jesus. E Pedro, o homem que havia prometido morrer por Cristo, jurou e amaldiçoou, dizendo: Não conheço esse homem. Naquele momento o galo cantou. Jesus, de onde estava, voltou seu olhar para Pedro. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Imagine a dor. Não apenas havia falhado com seu mestre, fizera isso
no pior momento possível. A terra sob seus pés havia se aberto, e ele caía em um abismo de culpa e vergonha. O que teria acontecido se Pedro tivesse ficado naquele momento de fracasso? Se tivesse permitido que a culpa e a vergonha definissem o resto de sua vida? Se tivesse acreditado que sua negação era o final de sua história com Jesus, teria perdido seu propósito, seu chamado, seu destino. Porque depois da ressurreição, Jesus buscou especificamente a Pedro. João 21 narra aquele encontro lindo, junto ao mar. Jesus lhe perguntou 3 vezes: Tu me amas? Uma pergunta por cada negação, e lhe deu 3 oportunidades de reafirmar seu amor e seu compromisso. Pedro poderia ter sido conhecido como aquele que negou a Cristo, mas em vez disso, tornou-se a rocha sobre a qual se edificou a igreja. A falta de fé depois do fracasso é o que realmente nos destrói, não o fracasso em si. Quando caímos e decidimos ficar no chão, quando permitimos que nossos erros nos definam, quando acreditamos nas mentiras do inimigo que nos diz que somos sujos demais para ser usados por Deus, aí é onde perdemos a batalha. O problema não é tropeçar. O problema é recuser. Se levantar, não é duvidar. É ficar na dúvida. Não é ter medo. É permitir que o medo paralise nossa fé permanentemente. Deus não desperdiça nenhuma aprovação. Cada deserto tem lições. Cada vale tem propósito. 1 Pedro 1:6-7 explica claramente: nisso exultais. Embora, no presente, por breve tempo se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O ouro se refina no fogo. As impurezas se eliminam sob o calor intenso. Da mesma maneira, nossas provações queimam tudo o que não é de Deus. O orgulho, a autossuficiência, os ídolos ocultos, as falsas seguranças. O que permanece depois do fogo é fé pura, genuína, inquebrantável. Deus usou a negação de Pedro para ensinar-lhe humildade e dependência total da graça. Usou o sofrimento de Jó para revelar-lhe sua grandeza incompreensível. Usou a prisão de José para prepará-lo para ser o segundo no Egito. Usou o exílio de Israel para purificar o povo. Usou a cegueira de Paulo para dar-lhe visão espiritual. E está usando sua provação atual para molda-lo à imagem de Cristo. Tiago 1:2-4 nos diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aqui está um insight que pode mudar sua perspectiva hoje. Quando a terra se enfurece, quando tudo se abala, quando Deus parece em silêncio, não é porque há um erro no plano divino, é porque há algo em você que precisa ser transformado. Algo que só pode ser refinado no fogo. Algo que só pode se fortalecer sob pressão. As melhores armas se forjam no calor mais intenso. Os diamantes se criam sob pressão extrema. E os filhos de Deus mais poderosos emergem dos vales mais escuros. Sua dor atual não é desperdício, é investimento. Sua lágrima não cai no vazio, é semente. Sua noite escura não é o final, é transição para um amanhecer mais glorioso. Deus não está te castigando, está te preparando. Não te abandonou, está te posicionando. O silêncio que você escuta não é ausência, é concentração divina. Deus está trabalhando em dimensões que seus olhos não podem ver. Está movendo peças que sua mente não pode compreender. Está preparando respostas a orações que você ainda não fez. Romanos 8:18 promete: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sua história não terminou. Apenas começa o capítulo
mais poderoso. Renovar a confiança em Deus, depois de uma grande decepção ou dor, não é um processo instantâneo. É um caminho, um passo de cada vez. Primeiro, você precisa ser honesto com Deus sobre sua dor. Davi fez isso constantemente nos Salmos. No Salmo 13, 1-2, ele clama: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Deus não se ofende com sua honestidade. Ele se ofende com sua hipocrisia. Diga a Ele exatamente como você se sente. Segundo, lembre das vezes anteriores em que Ele te resgatou. O povo de Israel constantemente esquecia as maravilhas que Deus havia feito, e isso enfraquecia sua fé. Você faça o contrário. Lembre-se, escreva seus testemunhos. Faça uma lista das vezes que Deus apareceu no momento certo. Terceiro, cerque-se de pessoas de fé. A fé é contagiosa, mas a dúvida também. Você precisa de vozes que te lembrem da fidelidade de Deus quando você esqueceu. Quarto, comece com pequenos passos de obediência. Não espere sentir fé perfeita antes de agir. Haja em obediência e a fé seguirá. Quinto, sature sua mente com a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando tudo parece perdido, as promessas de Deus se tornam a âncora de nossa alma. Hebreus 6:19 diz: Temos esta esperança por âncora da alma. Segure firme, escute estas promessas com seu coração. Salmo 35 declara: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sua noite escura não é permanente. O amanhecer vem. Salmo 3:4-19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Não diz que não haverá aflições, diz que de todas elas, Deus te livrará. 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, o que agora parece insuportável, da perspectiva eterna, é leve e momentâneo. Salmo 3:7-25. Fui moço e já, agora, sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus nunca abandona os seus. Isaías 4:1-10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Estas não são palavras vazias, são compromissos eternos de um Deus que não pode mentir. Números 23:19. Deus não é homem para que minta. Se ele prometeu, cumprirá. Deixe-me compartilhar com você uma ilustração poderosa. Imagine um oleiro trabalhando com barro. Ele pega um pedaço informe e começa a moldá-lo. Coloca o barro no torno e começa a girar. Pressiona aqui, molda ali, aplica pressão constante. Se o barro pudesse falar, provavelmente gritaria: Você está me machucando. Pare. Mas o oleiro sabe o que está fazendo. Não está destruindo o barro. Está criando uma obra-prima. Cada pressão tem propósito. Cada giro tem intenção. E quando finalmente termina, o que era um pedaço informe se transformou em uma vasilha linda, útil, valiosa. Jeremias 18:6 diz: Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Você é esse barro, e Deus é o oleiro mestre. A pressão que você sente não é destrutiva, é criativa. O calor do forno não te consome, te fortalece. Cada volta do torno, cada momento de pressão, cada instante de dor, está moldando você em algo mais lindo do que jamais imaginou. Não julgue a obra do oleiro quando você está apenas
no meio do processo. Espere até que a obra esteja completa. E então, verá sua glória. Então, como aplicamos tudo isso à sua vida hoje? Primeiro, tome uma decisão consciente de confiar em Deus, mesmo quando não entender seus métodos. A confiança não requer compreensão completa. Provérbios 3:5-6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Segundo, pare de tentar controlar tudo. O controle é uma ilusão que nos esgota. Entregue suas cargas a Deus. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Terceiro, busque o propósito na sua aprovação. Pergunte-se: o que Deus está tentando me ensinar? Que aspecto do meu caráter precisa ser refinado? Que ídolo oculto está sendo exposto? Quarto, mantenha a perspectiva eterna. Esta vida é um vapor comparada com a eternidade. O que agora dói terrivelmente, do céu se verá como um pequeno desconforto que produziu glória imensa. Quinto, celebre os pequenos avanços. Não espere milagres explosivos todos os dias. Às vezes Deus trabalha de maneira sutis. Reconheça sua mão, mesmo no pequeno. E sexto, nunca deixe de adorar quando tudo desmorona. A adoração é sua arma mais poderosa. Quero que você feche os olhos por um momento, se puder. Respire fundo. Agora quero que sinta isto. Deus está aqui, agora mesmo. Não em algum lugar distante do universo. Aqui, com você. Ele vê cada lágrima. Conhece cada preocupação, sente cada dor. Você não está sozinho neste vale. Nunca esteve. Mesmo quando sentia que ele havia desaparecido, ele estava ali, segurando seu coração quando ameaçava se partir, carregando fardos que você nem mesmo sabia que estava carregando, lutando batalhas espirituais por você enquanto você dormia. Sua vida não é um erro. Sua dor não é castigo. Sua provação não é o final. É a antessala do maior milagre que você já experimentou. O silêncio que você tem sentido está prestes a ser rompido com uma palavra divina que mudará tudo. A terra que se abalou sob seus pés está sendo renovada para sustentar um futuro mais glorioso. As promessas de Deus sobre sua vida não expiraram. Estão germinando debaixo da terra e logo brotarão. Isaías 4:3-19 diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo algo novo em você. Abra os olhos da sua fé e comece a ver. A batalha mais feroz que você enfrentará não é contra as circunstâncias externas, é contra os pensamentos que habitam sua mente. 2 Coríntios 10:5 nos instrui: destruindo raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Cada pensamento negativo é um inimigo que deve ser capturado e submetido à verdade de Deus. Quando sua mente diz não há saída, a fé responde com Jeremias 2:9-11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. Quando o medo sussurra, você está sozinho. A fé declara Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando a dúvida grita, Deus não te escuta. A fé proclama João 5:14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A transformação mental não acontece de maneira passiva, requer ação deliberada. Filipenses 4:8 nos dá a fórmula. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Alimente sua mente com verdade, e os pensamentos negativos morrerão de fome. O coração ferido precisa de mais do que tempo para sarar.
precisa do toque divino. A fé é o canal através do qual flui a cura de Deus. Provérbios 4:23 nos adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Um coração amargurado contamina todo o resto. Um coração quebrantado, mas entregue a Deus, se torna terra fértil para milagres. A fé cura o coração de várias maneiras. Primeiro, permite que você perdoe o imperdoável. Quando compreende quanto Deus te perdoou, encontra graça para perdoar aos outros. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Segundo, a fé te liberta da culpa paralisante. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seu passado não define seu futuro quando você está em Cristo. Terceiro, a fé restaura sua capacidade de confiar. Quando você foi traído, a fé te ensina que, embora as pessoas falhem, Deus nunca falhará. Salmo 56, 3-4. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. A cura do coração é um processo, mas a fé acelera esse processo de maneiras sobrenaturais. A transformação mais dramática na Bíblia talvez seja a de Saulo de Tarso. Ele era um perseguidor violento dos cristãos. Respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Participou do assassinato de Estevão e ia de casa em casa, prendendo homens e mulheres que seguiam a Cristo. Era o inimigo número 1 da igreja. Mas no caminho de Damasco, algo aconteceu. Uma luz do céu o derrubou. A voz de Jesus o confrontou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Esse encontro o deixou cego fisicamente, mas lhe abriu os olhos espirituais. 3 dias depois, Ananias orou por ele. As escamas caíram de seus olhos e foi batizado. O perseguidor se converteu no apóstolo Paulo, o escritor de grande parte do Novo Testamento, o missionário mais influente da história. Sua vida passou de destruir a igreja a edificá-la, de matar crentes a multiplicá-los, de representar o ódio a encarnar o amor de Cristo. Em 1 Timóteo 1:15-16, Paulo reflete: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Se Deus transformou Saulo, pode transformar qualquer um, incluindo você. A transformação de Paulo não foi apenas uma mudança de opinião ou de carreira. Foi uma morte e ressurreição. Gálatas 2:20 diz: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo deixou de viver para si mesmo e começou a viver para Cristo. Isso é transformação verdadeira. Não é simplesmente modificar comportamentos externos. É permitir que Deus reconstrua sua identidade de dentro para fora. É mudar não apenas o que você faz, mas quem você é. E essa transformação sempre começa com um encontro com Cristo. Não com religião, não com rituais, mas com uma pessoa viva que te ama radicalmente. Quando você encontra Jesus de verdade, não pode continuar sendo o mesmo. Sua perspectiva muda. Suas prioridades se reorganizam. Seus valores se purificam. O que antes parecia importante se torna trivial. O que antes ignorava se torna central. 2 Coríntios 5:17 resume perfeitamente. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não importa quanto dano você causou ou recebeu, não importa quão quebrado você está. Em Cristo, você pode ser completamente novo.
Agora quero fazer algumas perguntas que podem incomodá-lo, mas que você precisa responder com honestidade. Quais áreas da sua vida ainda permanecem sem transformação? Onde você ainda está carregando amargura, ressentimento ou culpa que Deus já perdoou? Quais pensamentos negativos dominam sua mente dia após dia? Você tem permitido que seu passado defina sua identidade? Ou está permitindo que Cristo a redefina? Você está disposto a deixar morrer o velho para que nasça o novo? Essa é a pergunta crucial, porque a transformação requer rendição. Você não pode se agarrar ao seu velho ser e esperar se tornar alguém novo. João 12:24 diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Você tem que estar disposto a morrer para seus próprios planos, suas próprias ideias de como deveria ser sua vida, seu próprio controle. Só então Deus pode fazer sua obra transformadora. Você está pronto para esse nível de rendição? Ou ainda está lutando para manter o controle? A terra está tremendo sob seus pés, precisamente para que você solte as coisas que não são eternas e se agarre apenas ao que permanece, o próprio Deus. O que você vai soltar hoje para poder receber o que Deus tem preparado para você. A vitória nem sempre se parece com o que esperamos. Nem sempre significa que as circunstâncias mudem imediatamente. Às vezes, a vitória é manter a paz quando tudo ao seu redor é caos. É sorrir com esperança quando as razões para desesperar são abundantes. É declarar a bondade de Deus quando tudo parece contradizê-la. 1 João 5:4 declara: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Sua fé é sua vitória, não suas circunstâncias, não seus recursos. Sua fé? Davi enfrentou Golias não com espada e lança, mas com fé no Deus vivo. 1 Samuel 17:45. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Josué marchou ao redor de Jericó durante 7 dias, antes que os muros caíssem. Pareça ridículo, mas era obediência de fé. Gideão derrotou um exército imenso, com apenas 300 homens, porque confiava que Deus peleja pelos seus. A vitória espiritual não depende da sua força, depende da sua disposição de confiar no Deus Todo-Poderoso. Zacarias 4:6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sua fraqueza se torna o cenário perfeito para que Deus demonstre seu poder. No meio das tempestades, as tentações se intensificam. Quando você está fraco, o inimigo ataca com mais ferocidade. Te tenta abandonar a fé, a ceder ao pecado para aliviar a dor temporariamente, a duvidar de Deus, a tomar atalhos. Mas 1 Coríntios 10:13 te dá uma promessa poderosa: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, mas proverá livramento de sorte que a possais suportar. Sempre há uma saída. Sempre. Como resistir? Primeiro, reconheça a tentação pelo que é: um engano do inimigo. Tiago 4:7. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não brinque com a tentação. Resista ativamente. Segundo, fuja dela. José literalmente correu quando a mulher de Potifar o tentou. Às vezes a valentia é fugir. Terceiro, encha sua mente com a palavra. Jesus venceu as tentações no deserto, citando as Escrituras. Salmo 11:9-11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quarto, busque ajuda. Tiago 5:16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A tentação perde poder quando é exposta à luz. Não lute
sozinho. Tiago lá 1:12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A perseverança não é simplesmente aguentar, é manter-se fiel enquanto se espera a promessa. É continuar caminhando quando seus pés sangram. É continuar orando quando parece que ninguém escuta. É continuar crendo quando tudo indica o contrário. Hebreus 10:36 nos exorta: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Entre a promessa e seu cumprimento há um espaço que se chama perseverança. Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido. José passou 13 anos entre o sonho e seu cumprimento. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para liberar Israel. Jó perdeu tudo antes de receber o dobro. A promessa de Deus nunca chega quando você acha que deveria chegar. Chega quando você está preparado para recebê-la. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não desfalecermos, a chave é se não desfalecermos. Seu milagre pode estar a um dia de distância. Sua resposta pode estar a uma oração de distância. Não desista agora. Consideremos a história de Daniel na cova dos leões. Daniel era um homem de oração constante. Orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas voltadas para Jerusalém. Seus inimigos conheciam esta devoção e a usaram contra ele. Convenceram o rei Dário a assinar um decreto. Durante 30 dias, ninguém poderia fazer petição a nenhum deus ou homem, exceto ao rei. A pena pela desobediência era a cova dos leões. O que Daniel fez? Daniel 6:10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus. Como costumava fazer, não mudou sua rotina de oração. Não cedeu ao medo, não buscou um compromisso. Sabia que sua lealdade era a Deus primeiro. O prenderam, o lançaram na cova com leões famintos e selaram a entrada com uma pedra. Mas Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Na manhã seguinte, Daniel saiu ileso. Sua fé inabalável resultou não apenas em sua vitória, mas em que o rei Dário decretasse que todos, em seu reino, deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel. Sua fidelidade na provação não só te abençoa, mas glorifica a Deus diante do mundo. Aqui está o insight que quero que você grave no seu coração. As batalhas mais difíceis produzem as vitórias mais gloriosas. Você não seria atacado tão ferozmente se não tivesse um destino tão poderoso. O inimigo não perde tempo com pessoas sem propósito. Se você está sendo provado intensamente, é porque há algo grandioso que Deus quer fazer através de você. Cada gigante no seu caminho é uma oportunidade para que Deus demonstre seu poder. Cada vale escuro é preparação para uma montanha de testemunho. Cada noite de choro está semeando sementes para uma manhã de alegria. Romanos 8:37 declara algo assombroso. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não diz que somos apenas vencedores, diz que somos mais que vencedores. O que isso significa? Significa que você não só sobrevive à batalha, mas sai fortalecido, transformado, com maior autoridade espiritual. A vitória de Cristo na cruz é sua vitória. Sua ressurreição garante sua ressurreição de qualquer sepultura onde você se encontre. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sua força vem dele, e nele você é invencível. Percorremos um longo caminho juntos nesta mensagem. Começamos falando de quando a terra se enfurece, quando tudo o que era sólido parece areia movediça.
quando o silêncio de Deus nos deixa perplexos. Vimos os discípulos no barco, aterrorizados pela tempestade, enquanto Jesus dormia. Conhecemos o sofrimento de Jó, que perdeu tudo, mas nunca perdeu sua fé. Caminhamos com Pedro, através de sua negação e sua restauração. Presenciamos a transformação radical de Saulo em Paulo. Ficamos com Daniel na cova dos leões. Todos eles enfrentaram momentos em que a terra se enfureceu sob seus pés. Todos experimentaram o silêncio aparente de Deus, mas também descobriram algo revolucionário. Esse silêncio não era ausência, era preparação. Esse abalo não era destruição, era refinamento. Esse vale escuro não era o final, era a transição. E você está nesse mesmo caminho. O que você está vivendo agora não é único, é parte do processo divino que todos os filhos de Deus atravessam. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama. O fogo que você sente não é castigo, é purificação. A pressão que você experimenta não é para quebrá-lo, é para moldá-lo. Você aprendeu que a fé não elimina as tempestades, te ensina a navegar nelas com paz. Então, como você vive isso praticamente, dia após dia? Primeiro, estabeleça um tempo sagrado cada manhã para se conectar com Deus antes que o mundo te bombardeie com suas demandas. Marcos 1:35 diz que Jesus se levantava muito cedo para orar. Se ele precisava disso, quanto mais você. Segundo, memorize versículo-chave que você possa declarar quando a ansiedade atacar. Sua boca tem poder. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Declare vida sobre sua situação. Terceiro, mantenha um diário de gratidão. Escreva cada dia pelo menos 3 coisas pelas quais você está agradecido. Isso treina sua mente para ver as bênçãos, mesmo no meio da tempestade. Quarto, cerque-se de uma comunidade de fé genuína. Você não pode fazer isso sozinho. Eclesiastes 4:12. Se alguém quiser prevalecer contra quem está só, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quinto, sirva aos outros, mesmo quando estiver ferido. Quando você ajuda alguém, sua própria dor diminui. Sexto, estabeleça limites saudáveis. Aprenda a dizer não ao que drena sua paz. Sétimo, cuide do seu corpo. É o templo do Espírito Santo. O exercício, o descanso adequado e a nutrição saudável impactam sua saúde espiritual. Oitavo, celebre as pequenas vitórias. Não espere um milagre gigante para agradecer. A fé nunca foi projetada para ser vivida em isolamento. Deus nos criou para a comunidade. Hebreus 10:24-25 nos instrui: consideremo-nas também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Na igreja primitiva, os crentes compartilhavam tudo, oravam juntos, comiam juntos, choravam juntos, celebravam juntos. Atos 2:46-47 descreve essa comunidade linda. Quando você atravessa seu vale, precisa de irmãos que carreguem parte do peso. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas você também precisa ser essa pessoa para outros. Seu testemunho de como Deus te sustentou pode ser a âncora que alguém mais precisa para não naufragar. Não fique em silêncio sobre as maravilhas de Deus. Salmo 107:2. Digam-no os remidos do Senhor. Uma comunidade de fé forte não é aquela onde todos fingem que está tudo bem. É aquela onde somos honestos sobre nossas lutas, mas apontamos constantemente para a fidelidade de Deus. É onde nos corrigimos com amor, nos animamos com verdade e nos sustentamos mutuamente em oração. Encontre essa comunidade. Crié uma. Escute-me bem, porque isto é crucial. Você não pode se dar ao luxo de desistir agora.
Você chegou longe demais. Sobreviveu a muito. Viu vezes demais a mão de Deus resgatá-lo. O inimigo quer que você abandone justo antes do milagre. Quer que você jogue a toalha quando a vitória está na esquina. Mas você não é dos que retrocedem. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Você é dos que persevera, dos que, embora tremam, continuam avançando, dos que, embora chorem, não desistem, dos que, embora duvidem, escolhem crer. Filipenses 1:6 te assegura: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele termina o que começa. E Ele não terminou com você. Há capítulos da sua história que ainda não foram escritos. Há vitórias que você ainda não experimentou. Há testemunhos que você dará que farão outros chorarem de alegria. Seu melhor dia ainda não chegou. Seu maior milagre está a caminho. Não desista. Não agora. Não quando você está tão perto. Imagine por um momento sua vida daqui a 5 anos. Você está sentado com alguém que está atravessando exatamente o que você está vivendo agora. Essa pessoa está à beira de desistir. Está convencida de que não há saída. E você conta sua história. Fala deste momento, deste dia em que quase desistiu, mas decidiu confiar em Deus mais uma vez. Mostra as cicatrizes que agora são testemunhos. Descreve como Deus apareceu no momento certo, de maneiras que você nunca imaginou. Explica como as peças que não faziam sentido naquele momento agora formam um mosaico lindo. Assegura que a dor que sentiu tão intensamente se transformou em propósito. Você vê as lágrimas nos olhos dela, mas também vê esperança nascer. E nesse momento compreende por que teve que passar pelo que passou. Não era só por você, era por todos aqueles a quem seu testemunho alcançará. 2 Coríntios 1:4 diz que Deus nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sua dor tem propósito eterno. Sua vitória inspirará multidões. Continue em frente. O mundo precisa do seu testemunho. Agora quero convida-lo a um momento sagrado. Um momento em que deixamos de falar sobre Deus e começamos a falar com Deus. A oração não é um ritual religioso, é uma conversa íntima com seu Pai Celestial. É um momento em que você deposita todas as suas cargas, todas as suas preocupações, todos os seus medos aos seus pés. Mateus 11:28 é um convite aberto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não importa quão pesada seja a sua carga, Deus está esperando recebê-la. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Este é o momento de experimentar essa paz que excede todo o entendimento. Você não precisa de palavras perfeitas. Não precisa de teologia elaborada. Só precisa de um coração sincero. Salmo 5:1-17. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Se puder, encontre um lugar tranquilo. Se não puder, mesmo no meio do barulho, Deus te escuta. Respire fundo. Abra seu coração. Ele está aqui. Vamos orar juntos. Você pode repetir estas palavras no seu coração, ou simplesmente deixar que guiem sua própria conversa com Deus. Pai Celestial, venho diante de Ti, como estou, cansado, ferido, confuso, mas confiando no Teu amor. Reconheço que tenho tentado carregar pesos que só Tu podes levar. Tenho tentado controlar situações que só Tu podes resolver. Perdoa-me pelas vezes que duvidei da Tua bondade,
pelos momentos em que teu silêncio me fez pensar que havias me esquecido. Hoje escolho crer que, embora a terra se enfureça, tu estás no controle. Embora tudo ao meu redor se abale, tu és minha rocha inamovível. Deposito diante de ti cada preocupação que me rouba o sono. Esta situação financeira que me sufoca, esta doença que me atemoriza, este relacionamento que está quebrado, este sonho que parece impossível, esta dor que não consigo nomear. Entrego tudo a ti, Senhor. Já não é minha carga, é tua. Renovo minha fé em ti. Declaro que tu és fiel, que tuas promessas são verdadeiras, que teu amor nunca falha. Enche os espaços vazios do meu coração com tua presença. Sara o que está quebrado. Restaura o que parece perdido. Dá-me paz no meio da tempestade. Dá-me forças para mais um dia. Enquanto você ora, quero que imagine algo lindo. Visualize cada preocupação como uma pedra pesada que você tem carregado. Uma por uma, você as coloca aos pés da cruz. Vê Jesus tomando cada pedra e, em seu lugar, te entrega paz. Essa paz não é ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Isaías 26:3 promete: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Sinta como os ombros relaxam, como a tensão no seu peito começa a afrouxar. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo nos momentos mais escuros, quando sentia que Deus estava longe, Ele estava mais perto do que seu próprio fôlego. Isaías 43:2 Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Não disse passares, diz: quando passares. As provações são parte da jornada, mas sua presença no meio delas é garantida. Agora mesmo, neste instante sagrado, Deus está curando feridas que você nem sabia que tinha. Está restaurando esperança que você acreditava perdida. Está reescrevendo finais que pareciam trágicos. Jeremias 3:0-17 Eu te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Receba essa cura agora. Escute estas promessas que Deus está te dando neste momento. João 14:27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz é sua. Não depende das suas circunstâncias. Depende da sua presença. Salmo 23:4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele está com você no vale. Isaías 4:1-13 Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Sua mão está sobre você agora mesmo. Salmo 3:4-18 Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Seu coração partido o atrai mais perto. 2 Coríntios 12:9 A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na sua fraqueza, sua força se manifesta. Romanos 15:13 E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Você está sendo cheio de esperança neste instante. Salmo 147:3 Ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Sua cura começou. Continuemos orando. Senhor, obrigado por me escutar. Obrigado por não se cansar das minhas lágrimas, das minhas dúvidas, das minhas perguntas. Obrigado porque teu amor não depende da minha perfeição, mas do teu caráter perfeito. Saio deste momento diferente de como entrei. Mais leve porque deixei minhas cargas. Mais esperançoso porque lembrei das tuas promessas. Mais forte porque me conectei com teu poder. Declaro que não importa o que tempestade venha, eu permanecerei firme, porque meu fundamento és tu. Não importa quanto a terra trema, não cairei porque tu me sustentas. Já não viverei dominado pelo medo,
mas guiado pela fé. Já não serei escravo da ansiedade, mas livre na tua paz. Hoje começo de novo, com esperança renovada, com fé fortalecida, com paz restaurada. Selo esta oração com gratidão pelo que já fizeste, pelo que estás fazendo e pelo que farás. Confio no teu tempo perfeito. Confio no teu plano soberano. Confio no teu amor inesgotável. Em nome poderoso de Jesus, amém. Respire fundo. Sinta a paz. Está feito. Deus te escutou. E Ele responderá de maneiras que ultrapassarão suas expectativas. Efésios 13:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Chegamos ao final desta jornada juntos. Mas na realidade, este é apenas o começo da sua nova história. Começamos falando de quando a terra se enfurece, quando tudo o que era estável parece desmoronar, quando o silêncio de Deus nos deixa desconcertados. Mas agora você compreende algo profundo. Esse silêncio nunca foi abandono. Era Deus preparando algo maior do que você podia imaginar. O abalo não era para destruí-lo, era para remover tudo o que não pode permanecer na sua vida, para que só reste o eterno. Vimos histórias bíblicas de homens e mulheres que enfrentaram tempestades similares. Jó, em suas cinzas; Pedro, em sua negação; Paulo, em sua transformação; Daniel, na cova. Todos eles descobriram que as provações mais ferozes produzem a fé mais forte. Você aprendeu que a vitória nem sempre significa que as circunstâncias mudem imediatamente, mas que seu coração encontra paz, mesmo quando nada ao redor faz sentido. Descobriu que a fé transforma sua mente, cura seu coração e te dá forças para perseverar quando tudo grita para você desistir. E acabou de experimentar o poder da oração, de depositar suas cargas aos pés de Deus e receber sua paz em troca. Sua vida nunca será a mesma depois desta mensagem. A lição central que quero que você leve hoje está resumida em Abacuque 3, 17-19. Escute estas palavras poderosas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esta é a essência da fé inabalável. Não é celebrar quando tudo vai bem. Qualquer um pode fazer isso. É adorar a Deus quando tudo vai mal. É declarar sua bondade quando as evidências sugerem o contrário. É confiar no seu caráter quando você não entende seus métodos. É continuar caminhando quando seus pés sangram. É continuar crendo quando tudo parece impossível. Provérbios 3, 5-6. Confirma. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A chave é confiar, não compreender. A chave é fé, não certeza. A chave é rendição, não controle. Quando a terra se enfurece, sua fé é sua âncora. Agora te faço uma pergunta direta. Você está pronto para confiar completamente em Deus? Não uma confiança pela metade, onde você crê, mas continua controlando. Não uma fé dividida, onde você ora, mas também planeja alternativas, porque duvida que Deus responda. Falo de confiança radical, absoluta, inabalável. Como Abraão quando levantou a faca sobre Isaque, crendo que mesmo se o sacrificasse, Deus poderia levantá-lo dos mortos. Como os 3 jovens hebreus que disseram ao rei: nosso Deus pode nos livrar da fornalha. Mas mesmo que não o faça, não nos curvaremos diante da tua estátua. Daniel 3, 17-18. Como Maria quando disse: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Sem entender como seria possível, eu te convido hoje
a tomar essa decisão, a soltar tudo o que você tem tentado controlar e depositar completamente nas mãos de Deus. A deixar de viver com o plano B. Porque quando Deus é seu plano A, você não precisa de alternativas. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Não diz talvez fará, ou tentará fazer. Diz, ele fará. A pergunta não é se Deus pode, mas se você confiará. Hoje é o dia de decidir. Deixe-me deixá-lo com uma imagem final. Pense em um farol no meio de uma tempestade. As ondas o golpeiam com fúria. Os ventos tentam derrubá-lo. A escuridão o rodeia completamente. Mas o farol permanece. Não porque a tempestade tenha cessado, mas porque seu fundamento é mais profundo que a tempestade. E enquanto permanece firme, sua luz guia outros barcos perdidos para a segurança. Você é esse farol. A tempestade que você está enfrentando não te define, mas sua resposta a ela sim. Sua capacidade de permanecer firme no meio do caos inspirará outros que estão a ponto de naufragar. Seu testemunho da fidelidade de Deus nos momentos mais escuros será a luz que alguém mais precisa para encontrar seu caminho. Você não está passando por isso só por você. Está sendo preparado para ser instrumento de esperança para outros. 2 Timóteo 2:3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Soldados mais condecorados são aqueles que enfrentaram as batalhas mais difíceis. Sua coroa está sendo forjada neste exato momento. Mantenha-se firme. Sua história de vitória está sendo escrita agora. E será gloriosa. Se esta mensagem tocou seu coração, se você encontrou esperança no meio da sua tempestade, se algo dentro de você se fortaleceu, quero pedir algo. Compartilhe este vídeo com alguém que precise. Pode ser aquele amigo que está atravessando um momento difícil, aquele familiar que perdeu a esperança, aquela pessoa que está prestes a desistir. Sua simples ação de compartilhar pode salvar uma vida. E se você ainda não se inscreveu no canal Rota Divina, faça agora. Toda semana compartilhamos mensagens como esta que fortalecem sua fé e te lembram que você não está sozinho na sua caminhada. Dê like neste vídeo para que o YouTube mostre a mais pessoas que precisam escutar que há esperança. Lembre-se, quando a terra se enfurece, o Criador fala em silêncio. E esse silêncio está cheio de amor, de propósito, de preparação para algo glorioso. Seu melhor capítulo ainda não foi escrito. Seu maior milagre está a caminho. Não desista agora. Deus está com você, lutando por você, preparando vitória para você. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Até a próxima, querido irmão, querido irmão. Camine em fé, viva em esperança. Permaneça em amor. Deus te abençoe grandemente.